hoje, e durante este tempo em que eu estava a tentar pensar no que é que eu iria pregar, eu nunca gosto de dizer que eu vou pregar, eu gosto de dizer que vou passar mensagem, porque eu, sei lá, se sei pregar. Pronto, passo mensagem. Se isto é pregar, não sei, também não me importa muito. O que interessa é que eu consiga falar e que eu consiga falar do coração de Deus para o meu e do meu para o vosso. E uma das coisas que tem vindo muito ao meu coração ultimamente, já há um tempo, mas quando eu digo ultimamente, digo no nosso contexto atual, como sociedade, que é sobre ouvir. Eu acho que ouvir é talvez, entre outras coisas, uma das ações, se calhar, que parecem mais passivas, mas que são é uma das ações mais importantes ao longo de toda a Bíblia. Se nós pensarmos naquilo que é necessário para que nós possamos encontrar Deus e seguir Deus, é muito simples. É reconhecermos que temos essa necessidade, é depois estarmos disponíveis para ouvir, e é ouvir. Ouvir é um ato de recepção, é um ato receptivo, é um ato que não implica nós andarmos de um lado para o outro a tentar fazer, a tentar mexer, é um ato receptivo. No entanto, sendo um verbo passivo, um verbo em que nós estamos, quando eu digo um verbo passivo, um verbo receptivo, um verbo em que nós parece que estamos ali sem fazer qualquer ação, na verdade estamos a fazer uma das ações mais importantes e que é aquela ação que pode mudar o rumo da nossa vida. Se nós não ouvirmos, nós não apreendemos, e depois nós vamos perceber o que é ouvir para Deus. Ouvir não é só ouvir com os olhos, com os ouvidos físicos, como nós já devemos saber, não é? Mas se nós não ouvirmos, nós não crescemos. Se nós não ouvirmos, nós não recebemos de Deus, primeiro. Se nós não ouvimos, nós não crescemos. Portanto, é muito importante. E se vocês pensarem na sociedade de hoje em dia, a sociedade hoje em dia é uma sociedade em que parece que nós estamos sempre a ouvir. Não sei se vocês já repararam que, por causa das redes sociais, por causa dos meios de comunicação que hoje em dia estão tão disponíveis e com os quais nós estamos tão familiarizados, temos acesso a saber sobre tudo, a ler sobre tudo, e quando eu falo em ler, entendam ler também como uma forma de ouvir, está bem? Nós parece que estamos sempre a ouvir, sempre, mas se eu imaginar, se eu tentar criar uma imagem na minha mente do que é a sociedade de hoje em dia, eu imagino uma sala grande, fechada, com muita gente lá dentro, todos a falar ao mesmo tempo e todos a pensar que estamos a ouvir, mas na verdade nós estamos a ouvir alguém a falar, nós já estamos a falar por cima e na verdade o que nós estamos a ouvir é ruído. Nós vivemos numa sociedade em que ouvimos tanto, mas, na verdade, nós nunca ouvimos tão pouco. Porque para ouvir é preciso silêncio. É preciso nós pararmos, é preciso nós aquietarmos a nossa mente, aquietarmos o nosso coração, pararmos e dizermos: eu agora estou aqui para receber, para ouvir. Porque é só depois de tu ouvires e de tu receberes que tu podes dar. Porque se não for assim, vai soar sempre a falso. Na Bíblia, para vocês terem uma ideia do quão importante a palavra ouvir, ou esta ação de ouvir é para Deus, a Bíblia, eu estive a pesquisar e a Bíblia refere que a palavra ouvir, entre o ouvir e variações da palavra ouvir, a referência a este ato é 1500. Há 1500 vezes que o ato ouvir, entre a palavra ouvir e as variações da mesma palavra, este ato é referido 1500 vezes na Bíblia. Se ele é referido 1500 vezes, meu Deus, é porque é mesmo importante, não é? Depois, mais para a frente, nós vamos tentar perceber ao certo o que é isto de ouvir. Eu poderia pegar em milhares de episódios. A Cristina, quando eu lhe mandei os versículos, ela ficou muito assustada e disse-me: nós vamos ler isto tudo em 45 minutos. E eu disse: não te preocupes, porque se eu fosse buscar as 1500 referências, acho que estávamos aqui até amanhã. Eu vou pegar em poucas coisas. Pode parecer muito o que eu pus lá no papel dos versículos, mas não é assim muito. Eu gostava de começar com um episódio, aliás, com 2 episódios, um que antecede o outro, que está em 1 de Reis, se quiserem ouvir, 1:4 e depois versículo 12, que é o primeiro... O primeiro episódio é quando David está às portas da morte, está quase a morrer, e chama Salomão
para lhe passar o legado, não é? Para lhe dar instruções, porque Salomão vai ser o seu sucessor e ele quer passar-lhe as instruções do que ele deve fazer para poder ter um reinado de sucesso. E diz assim: quando se aproximava o dia da sua morte, Davi deu instruções a Salomão, o seu filho. E agora eu vou fazer aqui um parênteses, que isto não tem nada a ver com o que eu vou pregar, mas eu acho que a Bíblia está cheia de poesia e eu sou muito sensível à poesia. Eu acho esta frase o máximo. Davi estava para morrer e como é que ele diz que ia morrer? Estou para seguir o caminho de toda a terra. Desculpem lá, mas isto é poético. Ele, em vez de dizer vou morrer, vou bater as botas, disse estou para seguir o caminho de toda a terra, que eu acho isto fantástico. Ainda tenho de pesquisar para tentar perceber se isto era algum termo específico da época, o que é que isto queria dizer, mas acho giro. Estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, e ele agora estava a dirigir-se a Salomão, seja forte e haja como homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos caminhos dele e obedeça aos seus estatutos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim, você terá êxito em tudo o que fizer e aonde quer que for, de modo que o Senhor mantenha a promessa que me fez. Se os seus descendentes cuidarem da sua conduta e me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a sua alma, você jamais ficará descendente do trono de Israel. Você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. E depois, no capítulo 12, no versículo 12, diz: Salomão assentou-se no trono de David, o seu pai, e o seu reino foi firmemente estabelecido. Eu, quando li isto, pensei assim: ufa, até eu fiquei cansada. Porque assim, Salomão, pelo que eu pesquisei, e corrijam-me se eu estiver errado, eu acho que Salomão tinha para aí 15 anos, por aí. Ele era uma criança, era um menino, era um jovem. E eu estou a imaginar, eu com 15 anos, se eu fosse Salomão, sentar-me em frente do meu pai, além de já estar a ouvi-lo dizer que ia fazer o caminho de toda a terra, de repente, ele virar-se para mim e dizer-me: seja forte, haja como um homem. Reparem todas as palavras que ele utiliza. Todas as palavras que ele utiliza são palavras que o levam... Eu estou a imaginar cada palavra que ele dizia e o ombro de Salomão ia caindo. Mais um e o ombro de Salomão ia caindo. Mais um e o ombro de Salomão ia caindo. Ele devia estar com um peso sobre os ombros enorme. Mas na verdade era isto. Haja como um homem. Obedeça ao Senhor. Ao que o Senhor, seu Deus, exige. Ande nos caminhos dele. Obedeça aos seus estatutos, aos mandamentos, às ordenanças, aos testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você terá êxito em tudo. E mais, ele diz também assim: de modo a que o Senhor mantenha a promessa que me fez. Eu olho para isto e eu assim, caneco. Um menino de 15 anos, a ouvir isto tudo, aqueles verbos todos e aquelas palavras, estatutos, ordenanças, mandamentos, seja forte, haja como um homem. Eu imagino que não deve ter sido fácil ouvir isto. E nós sabemos mais tarde que efetivamente não foi, não é? Um bocadinho mais à frente nós vamos perceber que não foi. E David estava a passar a Salomão alguma coisa, ele estava-lhe a querer passar um legado. Portanto, ele estava-lhe a passar o testemunho, passar-lhe um legado. Ele teria que fazer alguma coisa para que um reinado como aquele tivesse sucesso. Se calhar até assim, nós até devemos pensar, então, mas para ele até era bom, se estava tudo escrito, se havia os estatutos, se havia os mandamentos, era só seguir aquilo. Ok, pacífico. Por um lado, até poderia aliviar Salomão, porque ele pensou, estão-me a passar alguma coisa, mas de alguma forma, eu já tenho as coisas mais ou menos, Deus já disse a David, já disse ao meu pai, como é que nós devemos fazer para que o reinado, para que a promessa que tu lhe fizeste seja cumprida. Portanto, se calhar até pode ser fácil. É óbvio que se nós pensarmos que David, na relação que David tinha com Deus, isto para David não eram estatutos, isto para David era vida. Porque David tinha uma relação forte com Deus e para isso era normal ele seguir aqueles procedimentos. Mas ele estava a passar para outra pessoa aquilo que tinha sido um legado dele, um legado que Deus lhe tinha entregue. A certa altura, se vocês lerem em 1 de Reis 3, 1, 4, nós reparamos que Salomão, a certa altura, diz assim, depois de tudo isto, não é? De Salomão deve ter, diz aqui, mais engraçado, diz que ele se assentou no trono de Davi.
Portanto, ele assentou-se no trono do Pai. Portanto, aquilo parece que era tudo. Ele iria viver ou ele iria fazer aquilo que o Pai, ele iria ser um prolongamento daquilo que o Pai tinha sido. A certa altura, ele já estava a reinar, porque aqui já se vê que ele já estava a construir o templo, o palácio, etc. Diz assim: Salomão aliou-se ao faraó, casando-se com a filha dele, e depois a trouxe à cidade de David até terminar a construção do seu palácio, do templo do Senhor e do muro em volta de Jerusalém. O povo, porém, sacrificava nos santuários locais, pois ainda não tinha sido construído um templo para o nome do Senhor. Salomão amava ao Senhor, andando de acordo com os estatutos de David, seu pai. No entanto, oferecia sacrifícios e queimava incenso nos santuários locais. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal santuário local, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Há outras traduções que mencionam esta questão dos santuários locais como os lugares altos. E os lugares altos para Deus não eram muito bem vistos, porque os lugares altos eram lugares de rituais pagãos, de cultos pagãos. Eram os locais, aqueles lugares dentro nas montanhas, nas colinas, em que as pessoas erigiam um santuário, onde colocavam a imagem do seu Deus e o adoravam. Quando nós olhamos para isto e se pensarmos no legado que Salomão estava a receber, Salomão, na verdade, era alguém que ainda não tinha encontrado a sua identidade em Deus. Era alguém que ainda tinha um coração dividido. Salomão, sabemos que David não cultuava nos lugares altos. David ergueu ou armou uma tenda na cidade e era aí que ele alugava, era aí que ele adorava, era aí que ele se encontrava com Deus. Salomão continuava a fazer como a tradição do paganismo tinha destinado, era ir aos lugares altos oferecer os sacrifícios. Portanto, Salomão, apesar de já estar a reinar, ele continuava com um coração dividido. Se nós pensarmos aqui na palavra templo, se nós pensarmos que o Velho Testamento é uma sombra do Novo, nós podemos pensar que ele... Vocês podem dizer assim, mas ele ainda não cultuava no templo porque o templo estava a ser construído. Se nós pensarmos, e eu gosto de olhar para a Bíblia e pensar disto de forma simbólica, se nós pensarmos ele ainda não tinha construído o templo pode não significar aqui o templo mesmo que foi construído, mas pode significar o nosso templo interior. Ele ainda não tinha construído o templo, na verdade ele ainda estava a usar as tradições dos povos pagãos para oferecer os sacrifícios e para cumprir aquilo que o seu pai lhe tinha dito para cumprir. Mas a certa altura, e é aqui que vocês vão perceber que isto realmente foi pesado para Salomão, a certa altura, em 1 de Reis 3, 5 a 12, aparece isto. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus: pede o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça, em retidão de coração, perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se apresentasse no seu trono, como hoje se vê. Reparem, tudo que ele aqui está a dizer é tudo o que Deus tinha feito com o pai. Tu deste isto ao meu pai, tu andaste em fidelidade com o meu pai andou em fidelidade contigo, tu foste fiel ao meu pai, deste-lhe um filho que se assentasse no seu trono. Sempre a falar como se tudo aquilo que ele estivesse a viver fosse aquilo que o pai lhe tinha entregue. E a certa altura diz assim: agora pois, ó Senhor meu Deus, ele aqui já fala em Deus como Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de David, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo tão grande, tão numeroso, que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirne entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este teu grande povo? Fiquemos por aqui. Eu aqui gostava de me focar nesta expressão. Isto, claro que em várias traduções acaba por estar mencionado de outra maneira, mas eu gosto desta expressão. Não passo de uma criança. Não sei como conduzir-me. Eu acho que aqui foi fulcral. É engraçado, Deus apareceu a Salomão em sonhos. Foi numa altura em que ele estava a dormir, numa altura em que ele estava em silêncio, numa altura em que não havia nada, ele não estava a criar alianças, ele não estava a tentar negociar com A, B ou C, ele não estava a tratar da construção do templo, não estava a tratar da construção do palácio ou dos muros, ele estava a dormir.
Deus apareceu-lhe num momento de silêncio, num momento em que ele estaria disponível para ouvir. E Deus perguntou-lhe: pede o que tu quiseres, que te darei. E Salomão, a primeira coisa que disse foi: sou como um menino, eu sou um menino, não passo de uma criança e não sei como conduzir-me. Foi como se naquele momento Salomão tivesse tirado a sua coroa, tivesse tirado o seu manto de rei e se tivesse colocado diante de Deus sem qualquer uma daquelas coisas que a sociedade lhe punha em cima ou sem qualquer uma daquelas pressões que a passagem de um legado lhe tinha colocado em cima. E ele se tivesse apresentado diante de Deus como ele era, nu, entre aspas, e a dizer: eu não sei quem sou, não sei como me dirigir. Eu penso que esta é sempre, se nós pensarmos nisto em Salomão, mas pensarmos em Salomão como nós, aquela vez em que nós chegámos perto de Deus e lhe dissemos assim, tirámos todas as máscaras que tínhamos, todos os chapéus que nos colocavam, os chapéus disto, os chapéus daquilo, e lhe dissemos: eu sou uma criança, não sei como dirigir-me. Ele mostrou vulnerabilidade, foi necessário ele mostrar-se vulnerável perante Deus para que Deus pudesse falar ao seu coração. E o que é que ele pediu? Dá-me um coração compreensivo. Nós temos sempre a mania de dizer: Salomão pediu sabedoria. É óbvio que tudo isto que ele pediu acaba por se consubstanciar no que é a sabedoria. Mas o que Salomão pediu, na verdade, foi um coração compreensivo. A palavra hebraica para compreensivo ou entendido, que é a palavra original deste texto, é shomea, que significa ouvir. Lev shomea, que é a expressão que está no original deste texto, lev shomea quer dizer um coração que ouve. Portanto, na verdade, o que Salomão pediu a Deus foi um coração que ouve. Deus, dá-me um coração que ouve. E Deus, em resposta a isto, deu-lhe um coração sábio. Um coração que ouve. Um bocadinho que eu estou a ficar com sede. Na verdade, Deus, o Salomão estava com uma situação perante ele que era grande demais para ele, que o estava a assoberbar. E o facto de ele ter pedido um coração que ouve mostrou não só que ele estava disponível para ouvir Deus, mas mostrou que ele, na verdade, ele estava a ser sábio já, sem o saber, porque ao pedir um coração que ouve, ele estava a mostrar que ele percebia que a sabedoria de que ele precisava, o discernimento que ele precisava, era um discernimento que ele tinha que receber, não era alguma coisa que ele iria ganhar com o conhecimento que ele iria adquirir, não era alguma coisa que ele iria ganhar com a experiência de governar, mas era algo que ele recebia diretamente de Deus. A sabedoria não é alguma coisa que, como nós muitas vezes pensamos, a sabedoria em termos bíblicos não é alguma coisa que nós adquirimos com as vivências ou com a experiência, mas é fruto de um coração que ouve. E foi isto que Salomão pediu a Deus. Perante uma situação difícil, Salomão fez algo que agrada a Deus e que é a base de tudo no relacionamento com Ele. Salomão admitiu que era um menino, simbólico de se sentir pequeno, perante a situação que tinha que enfrentar, e por um momento despiu a capa de rei, de negociador, retirou a coroa e tornou-se vulnerável perante Deus. E a vulnerabilidade de Salomão fez dele um solo fértil para receber. E foi por isto que o reinado de Salomão foi o que foi. Salomão é o exemplo de que nós não podemos apenas, pura e simplesmente, receber os preceitos herdados ou receber missões por herança. É preciso pedirmos a Deus um coração que ouve para que nós consigamos descobrir qual é que é o nosso propósito naquele legado que estamos a receber. Ele recebeu o legado de David. David disse-lhe que ele podia seguir aqueles preceitos, que ele tinha que seguir aqueles preceitos, que ele tinha que fazer, que ele tinha que ouvir, que ele tinha que cumprir. Tudo lei, na verdade. Mas Salomão, mesmo assim, recebendo aquilo, ele até poderia ter tido um reino de sucesso. Se Deus lhe tinha dito que se os descendentes dele seguissem aqueles preceitos, servissem a Deus de coração, poderia ter sucesso. Ele até poderia ter sucesso se ele tivesse seguido aqueles preceitos. Mas foi preciso ele pedir a Deus que lhe desse um coração que ouve, porque ao ter um coração que ouve, ele poderia receber diretamente de Deus e ele poderia perceber qual é que era o papel dele, Salomão, dentro daquele legado que ele estava a receber. Ele iria reinar não
como um espelho do seu pai David, mas Deus iria então ali lidar com ele como Salomão, como homem e não como o filho de David. Isto é importante até na nossa vida. É importante nós pensarmos. O Ted tem uma frase muito engraçada que é You make a great you and a terrible someone else. Isto é, tu és um bom eu, um bom tu mesmo, e és um péssimo outro qualquer. Porque se Salomão continuasse a seguir só os preceitos que Deus tinha passado a David, continuasse a governar como se fosse um espelho de David, ele até poderia ter sucesso, mas aquilo não iria ser o reinado de Salomão, iria ser uma outra coisa qualquer. Ele pediu a Deus um coração que ouve, porque um coração que ouve é imprescindível para que nós possamos receber de Deus. É importante, por exemplo, nós pais passarmos aos nossos filhos o legado que nos foi entregue a nós também. Mas nós temos que perceber, nós pais também, que não é só porque nós lhes passamos exigências, porque não é que nós dizemos tens que fazer assim, tens que fazer assado, tens que ir aqui, tens que ir ali, tens que orar, tens que ler a Bíblia, tens que não sei o quê, porque isso mesmo connosco não funciona assim. Não é? Sejamos sinceros, não é por nós fazermos isso que isso vai fazer dos meus filhos alguém que tem um relacionamento com Deus. A certa altura é mais importante nós ensinarmos os nossos filhos a pedir a Deus um coração que ouve, a perceberem que eles têm que começar do início, perceber que existe alguém de quem eles precisam, mas de que esse alguém vai trabalhar com eles, com as características que eles têm, e eles não têm que ser um prolongamento nosso, ponto. Eu tinha um amigo que me dizia muitas vezes, o pai dele era muito legalista, ele um dia passou-se e disse mesmo ao pai, eu não sou um prolongamento teu. E essa expressão ficou-me, porque era horrível aquilo que acontecia, era quase massacre, não é? E ele teve que entender, eu não sou um prolongamento teu, eu não sei se o pai entendeu ou não, provavelmente naquela altura não entendeu, mas é um bocadinho isto, os nossos filhos não são um prolongamento nosso. Os nossos filhos são indivíduos com uma singularidade e eles fazem um bom eles mesmos, um péssimo outro qualquer. Nós não podemos querer que os nossos filhos sejam iguais a nós. Nós podemos passar, e David fez bem em passar os preceitos a Salomão. Na verdade, David foi treinando Salomão para aquilo que ele ia receber, mas foi neste encontro com Deus. Foi neste encontro em que ele estava a dormir, em que Deus no silêncio lhe falou, em que ele pôde dizer, em que ele pôde perceber aquilo que ele despiu-se daquilo que ele era. Eu sou um menino, eu não sei para onde ir. Eu tenho alguma coisa em cima que me estão a colocar, mas eu não sei para onde me dirigir. Dá-me um coração que ouve. Ele partiu do início. E Deus, a partir daí, trabalhou com ele. Reparem, David era conhecido como o rei guerreiro. Era um rei de guerras, não é? Salomão foi conhecido como um rei de paz. Não só porque ele tinha muito jeito para fazer negociações, para estabelecer acordos, principalmente casando com as filhas de todos e mais alguns, e trazendo-as todas lá para dentro. Ele era ótimo a estabelecer esses acordos. E também, provavelmente, por causa da situação, do contexto geopolítico que ele vivia na altura, não é? Mas muito também porque ele se predispôs a ouvir. E, portanto, Deus agiu, Deus ajudou-o a reinar sem quebrar os paradigmas do próprio Deus, sem quebrar as suas leis, sem fugir àquilo que era o caráter de Deus enquanto Deus que dirige um governante. Mas ele trabalhou com Salomão como Salomão era. E não como Salomão, filho de David, extensão de David. E eu acho que é muito importante nós percebermos que é tão importante para Deus, e por isso é que a palavra ouvir é tão importante. E num mundo em que nós temos tanto ruído, é muito importante que nós saibamos ouvir, parar para ouvir, silenciar um bocadinho a nossa mente, afastar-nos às vezes um bocadinho deste ruído completo em que nós vivemos, em que se vocês pensarem na nossa sociedade, nós temos uma sociedade que fala tanto, toda a gente tem uma opinião, e de repente nós temos uma data de pessoas que sabem tudo, e temos tantas pessoas hoje em dia, isso dói-me tanto, temos tantas pessoas que não sabem quem são. E elas próprias criam conceitos em que elas podem ser qualquer coisa, porque na verdade elas estão à procura da sua identidade. Quem é que elas são? Porque elas não param para ouvir. Elas ouvem as vozes confusas que se ouve por todo lado, ouvem as vozes confusas dentro da sua cabeça, mas na verdade elas não conseguem distinguir qual é que é a voz que elas devem ouvir para elas encontrarem a sua verdadeira identidade. E agora onde é que eu ia? Pronto, ok. Portanto, eu estava a dizer que Salomão podia ter recebido o legado de David e reinado, mas nunca o seu reinado teria sido como foi se ele não tivesse pedido um coração que ouve. É importante termos um coração que ouve para podermos reinar na nossa vida segundo o propósito que Deus tem para cada um de nós. Eu há bocadinho falava dos pais, mas também falo para os filhos. É importante
Nós, filhos, os filhos, que quando recebemos um legado, percebermos que existe uma determinada altura da nossa vida, mesmo que nós não a procuremos, em que Deus fala connosco e é importante que o nosso espírito esteja receptivo. O João sabe, a oração que eu faço todos os dias pelos meus filhos é a seguinte: os meus filhos já são adultos, não é? Eu já não tenho aquela coisa de tens que vir, tens que vir, tens que fazer, porque não resulta assim. Não resultou comigo, não iria resultar com eles. Eu tive que encontrar o meu caminho de regresso a Deus. Eu muitas vezes, eu todas as noites oro pelos meus filhos e a oração que eu faço é: Deus, que o espírito deles esteja receptivo à tua voz. Que tu fales com eles e que quando tu falares com eles, eles estejam receptivos para te ouvir. Porque eu sei que há de haver uma altura... Eu oro muitas vezes, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu oro muitas vezes por isso, porque eu sei que... E eu dou-me com os meus filhos perfeitamente. Não sou, nunca serei, porque acho horrível, não gosto nada disso. Ser aquelas mães que... tens que vir, tens que dar graças a Deus, tens que fazer isto, aquilo. Como muitas vezes nós ouvimos. Eu sei que nós devemos fazer isso, mas nós devemos pensar que nós devemos passar vida aos nossos filhos. Nós devemos passar aquilo que nós recebemos. David estava a passar aquilo que recebeu a Salomão. Mas Salomão teve que encontrar o seu caminho, teve que encontrar o seu momento com Deus, em que ele percebeu que ele só conseguiria cumprir o legado dele se ele fosse ele mesmo com Deus. Os nossos filhos é igual. Eu oro muitas vezes: Deus, que o espírito deles seja receptivo à tua voz e fala com eles e que eles possam ter desejo de se relacionarem contigo. Porque é assim que funciona, não é por imposição, é por amor, é por passarmos vida, é por darmos exemplo. E é por orarmos por eles, porque quem faz o trabalho é Deus, não somos nós. E Salomão teve que encontrar. Eu quando li isto, eu nunca tinha lido esta parte de Salomão nesta perspectiva, porque nós pensamos sempre, pediu sabedoria, foi um rei sábio, mas na verdade o que é importante aqui é percebermos que aquela sabedoria que ele teve foi uma sabedoria receptiva. A sabedoria é sempre receptiva. A sabedoria bíblica é receptiva. E por isso é que vamos ver mais tarde, Salomão foi uma das pessoas que começou bem, mas acabou mal. Depois já vamos perceber um bocadinho porquê. Ok, e sabemos muito bem que Salomão pegou neste conceito do ouvir, e se vocês lerem o livro de Provérbios, em montes de sítios, ele está sempre a falar na palavra ouvir, 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 escutai, escutai, ouvir, ouvir. Inclusive é quando ele fala da sabedoria, porque é muito engraçado, ele fala na sabedoria, se vocês lerem Provérbios, sabedoria aparece como uma pessoa. E diz que a sabedoria grita nas ruas, clama nas ruas. A sabedoria clama em alta voz nas ruas. Ergue a voz nas praças públicas, de cima dos muros ela clama, nas portas da cidade faz o seu discurso. Ela não está a falar nos salões das universidades, ela não fala nos sítios mais eruditos, ela não fala em locais com algumas pessoas escolhidas, ela fala nas ruas, para toda a gente. A sabedoria clama nas ruas, onde anda toda a gente. E o que é engraçado é que é sempre isto. Portanto, a sabedoria é alguma coisa que se ouve, é alguma coisa que se recebe, é alguma coisa que fala para toda a gente. Obviamente, nem toda a gente ouve, porque o ouvir da Bíblia, e nós depois já vamos ver, não é só o ouvir com os ouvidos físicos, porque ouvir, se calhar toda a gente ouve, se calhar toda a gente, eu acredito que mesmo que Deus fala com toda a gente, crentes e não crentes. Eu acredito é que nem toda a gente sabe distinguir a voz de Deus e nem toda a gente está receptivo para ouvir. É preciso haver sempre da nossa parte uma ação de recepção. Então o que é que significa ouvir na Bíblia? Significa entender. Ouvir na Bíblia não é ouvir com os ouvidos físicos, é ouvir mesmo com o coração. Por isso é que ele pediu um coração que ouve. Ouvir significa entender, significa compreender, significa obedecer, guardar, meditar. Significa que nós ouvimos, ou seja, através de uma palavra que lemos, ou seja, através de uma palavra que ouvimos, através de uma sensação que temos de Deus a falar connosco. Claro, tem que ser alguma coisa que não contradiga aquilo que é o caráter de Deus, obviamente, não é? Mas significa que nós pegamos nisso e nós fazemos alguma coisa com isso. Não é ouvir, ok, é giro, ouvi, tudo bem, agora vou-me embora. Não, é ouvir e fazer alguma coisa com isso, porque é só com isso que nós conseguimos aprender alguma coisa. E se passarmos agora para o Novo Testamento, nós vamos perceber que mesmo Jesus utilizava muitas vezes uma expressão que era: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ou se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Portanto, implica que Jesus estava a dizer, não só é preciso ouvir, como é preciso saber ouvir. E é no saber ouvir que há toda a diferença. Se nós pegarmos, por exemplo,
na parábola do semeador, em Marcos 4, 8, 9, já na última parte, quando Deus está a falar, quando Jesus já está a explicar o que é que era aquela questão, qual era a diferença entre os vários solos onde caía a semente, e quando ele fala no último solo, ele diz assim: mas as sementes que caíram em terra boa, e a terra aqui é o nosso coração, produziram base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem, entendem a mensagem, produzem uma grande colheita, umas 100, outras 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. É importante nós termos um coração que ouve, porque um coração que ouve é um coração inteiro. Um coração que ouve é um coração que sabe ouvir. É um coração que recebe e deixa que aquilo que recebe crie raízes. E só um coração inteiro, só um coração que não está dividido, é um coração que constrói. Um coração que constrói. O coração de Salomão, a partir do momento em que ele passou a receber de Deus, passou a ser um coração inteiro, passou a cultuar no templo, passou a deixar de cultuar, deixou de ser um coração dividido, e foi a partir dessa altura que ele pôde construir. Se nós não formos um coração inteiro, nós não construímos. Se nós não formos um coração inteiro, nós não temos foco. Se nós não formos um coração inteiro, eu acho que Deus é um Deus de foco. Deus não gosta muito, aliás, eu acho que Deus não gosta das pessoas que são inconstantes, que tanto vão para um lado como vão para o outro. É preciso ter foco, e só um coração inteiro, e um coração que sabe ouvir é que tem foco. É óbvio que eu sei que se nós lermos esta parábola, os versículos anteriores nesta parábola, que fala dos outros solos, onde a semente caiu, mas que não produziu nada, porque não criavam raiz, de certeza que as mesmas intempéries, os mesmos problemas que chegaram a esses solos, chegaram a este também. A única diferença foi que este era um solo inteiro, era um coração inteiro, era um solo que Bill Johnson diz que é muito giro, que é um solo, ele usa um termo que em inglês é muito giro. Nós precisamos de ter tenderness of soil. Tenderness é tenreza, é um coração tenro, mas se nós pensarmos em tenderness como ternura, pode ser a mesma coisa. É preciso termos um solo que nós passamos a mão e o solo abre, ele deixa que as coisas entrem, deixa que as coisas criem raiz. O nosso coração deve ser isto, deve ser um coração que ouve, um coração que cria raízes. É importante termos um coração que ouve também, porque um coração que ouve é um coração que não ouve por contradição, por oposição ao anterior. É um coração dividido, é um coração que não constrói. Se nós pensarmos ainda na parábola do semeador, em Marcos 4, 14, está lá escrito: então escutem e aprendam a parábola do semeador. O que a parábola do semeador quer dizer? Está a falar dos outros solos, não daquele que criou raízes. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem, tira o que foi semeado do coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem, aceitam-na logo com muita euforia, mas duram pouco tempo porque não têm raiz. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas a preocupação deste mundo, a ilusão das riquezas, sufocam a mensagem e essas pessoas não produzem frutos. Um coração dividido é um coração que não constrói. Na verdade, um coração dividido é como o menino Salomão, que estava lá atrás e não sabia como se dirigir. Se nós não tivermos um coração que ouve, na verdade nós vamos ter um coração dividido. Nós até podemos ter, e vimos que havia aqui muitos corações que até ouviam, tinham um coração que ouvia, mas depois era um coração que não sabia guardar, era um coração que não sabia ouvir, e na verdade depois era um coração que ouviu, mas na verdade quando saiu, começou a dar ouvidos a outras vozes. O nosso problema é que nós temos as nossas raízes, não é? Mas depois ao lado vão crescendo inevitavelmente outras raízes. É tudo uma questão de nós sabermos qual é a voz que escolhemos. Eu acho que na nossa relação com Deus e na nossa caminhada de fé, tudo é uma questão de escolha, não é? E nós é que escolhemos a voz que ouvimos e a voz que carregamos para conseguirmos construir. Aliás, se nós pensarmos também em Salomão, eu estava-vos a dizer há bocadinho, Salomão foi um rei que começou bem, mas terminou mal. E se vocês lerem Eclesiastes, depois mais para a frente, diz que ele depois se arrependeu e tudo, mas se nós lermos a partir de determinada altura do reinado dele,
Quando ele começou a estabelecer alianças e a fazer casamentos com filhas de reis dos países próximos, obviamente que ele trouxe para dentro da própria casa tradições diferentes, principalmente tradições religiosas e de fé diferentes daquela que ele estava a seguir. E, portanto, ele voltou a construir os lugares altos. Ele voltou a deixar que as mulheres mandassem construir os lugares altos. Ele voltou a deixar que todos aqueles deuses que não eram Deus voltassem a estar implantados. Portanto, Salomão voltou a ser o que ele era inicialmente, um coração dividido. Portanto, ele começou a ouvir outras vozes. Ele não deixou de ter um coração que ouve. O problema foi que ele passou a ter um coração que ouve esta voz e a outra. Ouve esta e o seu contrário. E foi a partir daí que o reino começou a não ser tão próspero. Se nós pensarmos que Deus na Bíblia diz que nós somos reis, não é? Deus diz isso em Apocalipse, diz em Romanos, e em Provérbios também nos é dito que Deus esconde os mistérios e cabe aos reis descobri-los. Os reis somos nós. Se nós pensarmos que nós somos reinos, que nós somos reis, então nós podemos pensar que o nosso coração é um reino. É o lugar onde Deus implanta o seu reino. Se nós não formos um coração que ouve, se formos um coração que ouve várias vozes, então nós acabamos por estar nós contra nós próprios. Nós acabamos por ter um coração dividido que luta com ele mesmo. E por isso muitas vezes caímos, muitas vezes não prosperamos, muitas vezes não seguimos a caminhada que devemos seguir, perdemos o nosso propósito porque damos ouvidos a outras vozes e o nosso reino cai. Então, para terminar, eu queria só perguntar, estamos nós a criar espaço para ouvir Deus? Porque isto de ouvir Deus é um ato muito receptivo. Cristo diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu cearei com ele e ele comigo. Eu acho que nós devíamos todos pedir, Deus, dá-me um coração que ouve. E este ato do coração que ouve tem que ser um ato contínuo. O ato de Cristo bater à porta, ele bate à porta sempre. E nós só temos que abrir a porta. Nós só temos que abrir a porta e rendermos-nos. Nós só temos que abrir a porta e deixá-lo entrar. Nós só temos que abrir a porta e deixá-lo cear connosco e nós cearmos com ele. E isto deve ser um ato contínuo. Será que nós estamos a tirar nos nossos dias, das nossas horas? Eu sei que nós temos cada vez mais uma vida mais ocupada, andamos sempre de um lado para o outro, andamos sempre com muitas tarefas, muitas preocupações, mas será que nós, assim que acordamos, nós lembramos, não como algo... Outra vez, não como algo lei, não como algo, eu tenho que ler a Bíblia, tenho que orar porque tenho que picar o ponto. Não é nada disso. Mas será que nós criamos esta necessidade em nós de ouvir como uma necessidade diária? Será que nós queremos todos os dias cear com Ele e Ele connosco? Será que nós estamos durante os nossos dias agitados a tirar momentos da nossa vida, nem que seja um passeio ao final do dia, nem que seja um passeio de manhã para quem tem tempo, nem que seja um bocadinho antes do pequeno almoço, uma pessoa deitar-se um bocadinho mais cedo, levantar-se um bocadinho mais cedo, levar Cristo dentro de nós, levar a presença, a consciência da presença dele para o resto do dia, para todas as horas do dia. Será que nós estamos a fazer isto? Será que nós sentimos e que nós pedimos a Deus e que nós sentimos esta necessidade de receber, de ter um coração que ouve, para que depois com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós recebemos, nós possamos dar? Esta era a mensagem que eu gostava de vos deixar, a reflexão que eu gostava de vos deixar, para que nós pensássemos nisso, se estamos a criar espaço para que Deus fale, para podermos receber, para podermos ser um receptor daquilo que Deus tem para nós, para que depois possamos passar aos outros. Amém?